para que aconteça, um tem que doar e o outro tem que o quê? Receber. Mas eu tenho que fazer essa parafernália toda? Não. Eu vou fazer de uma maneira direta. Eu sei que doando, eu quis mostrar, se ele doa, ele vai completar. Se receber, ele vai o quê? Completar também. Como é que nós vamos fazer isso? De uma maneira mais rápida. Assim. Vamos pegar aqui, exemplificando isso, ó. Vamos supor, o magnésio. Vou olhar na tabela, não vimos a tabela periódica lá passada? Vou olhar o magnésio na tabela. Onde é que está o magnésio na tabela periódica? Ele está no grupo 2, o quê? A. Ele é um metal alcalino terroso. Ora, se ele está na 2A, é porque ele tem quantos elétrons no último nível? 2. Não é assim que nós vimos a hora passada? Ó, então qual é a tendência dele? Não é doar? Se ele tem 2, ele não vai doar 1, ele vai doar quem? Os 2. Se ele doa 2, o magnésio vai se transformar num cátion bivalente, certo? Vamos pegar no outro cara. Oxigênio. Aonde está o oxigênio na tabela periódica? Não tenho que decorar. Lembra? Você vai usar a tabela no dia da prova. Pode ser usada. É só saber tirar a informação. Você vai ver o oxigênio. Está lá à direita, ó. O oxigênio pertence ao grupo que 6. Ah, então eu sei. Se ele está na 6A, porque ele tem quantos elétrons no último nível? 6. Qual é a tendência dele? Quantos que ele tem que receber? Se ele tem 6, ele tem que receber quantos? 2. Se ele recebe 2, ele vai se transformar num ânion bivalente. Então o magnésio vai doar e o oxigênio vai o quê? Receber. Então eu sei que ligação que acontece entre eles, ligação que iônica, um está doando e o outro está o quê? Recebendo. Quantos elétrons foram doados? 2. Quantos foram recebidos? 2. Mais 2 menos 2, quanto é que dá a soma? 0. Então, o composto formado pelo magnésio e pelo oxigênio vai ser Mg o quê? O. Esse é um composto iônico. Por que isso é um composto iônico? Porque um doou e outro o quê? Recebeu. A ligação entre eles é iônica. Ligação entre íons contrários. Agora, vamos pegar lá um outro caso. Alumínio, mais fácil fazer assim direto, ó. Eu posso usar a tabela. O alumínio está onde na tabela periódica? Ele está lá na direita, no comecinho da direita lá. Ele está no grupo que 3A. Então significa que o alumínio tem quantos elétrons no último nível? 3. Qual a tendência dele? Doar quantos? Os 3. Então na ligação iônica ele vai doar 3 elétrons. Então o alumínio vai se transformar num cátion trivalente. Vamos pegar agora um outro elemento, vamos pegar lá o bromo. Vou olhar na tabela periódica, onde está o bromo da tabela periódica? Lá à direita. No grupo 7, o quê? A. Então significa que ele tem quantos elétrons no último nível? 7. A tendência dele é receber? Quantos que ele pode receber? 1. Então vai ficar menos 1. Bom, uma coisa eu já sei. Que entre o alumínio e o bromo, a ligação vai ser o quê? Iônica, porque um vai doar e o outro vai o quê? Receber. Mas espera um pouquinho. Elétrons doados tem que ser igual a elétrons o quê? Recebidos. O alumínio sozinho doa quantos elétrons? 3. O bromo sozinho consegue receber esses 3? Não. Então o que eu vou ter que fazer? Quantos bromos eu preciso pegar? É só inverter aqui, ó. Você fazer inverter aqui em X. Então, quantos bromos eu preciso? 3. Por que 3? Porque o bromo só pode receber quantos? Um só. Se eu pego 3 bromos, cada um não vai receber 1? Quantos vão ser recebidos? 3. O alumínio sozinho doou quem? Os 3. Agora, o bromo sozinho consegue receber os 3? Não, ele precisa de ajuda. Ele vai chamar mais 2 companheiros. Vou ver aqui, ó. Então ele vai ficar com, agora sim. 3 vezes menos 1 dá menos o quê? 3. Mais 3, quanto é que dá a soma? 0. Qual que é o composto? AlBr o quê? 3. Um composto iônico, porque o alumínio doa, o bromo o quê?
recebe. Entenderam isso ou não? Esta é a ligação iônica. Não tem segredo. Se fazer isso, vai fazer qualquer um. Vamos pegar aqui o cálcio. Eu vou pegar aqui o nitrogênio. Que ligação que acontece entre o cálcio e o nitrogênio? Eu vou olhar na tabela primeiro. O cálcio está onde na tabela periódica? Grupo 2A. Então ele é um metal alcalino terroso. Você está na 2A, ele tem quantos elétrons no último nível? 2. Qual a tendência dele? Doar. Quantos? 2. Então o cálcio vai se transformar num cátion bivalente. O nitrogênio está onde na tabela periódica? Alguém achou N aí? À direita. Olha aí. No grupo 5 que? A. Não é isso? Então tem quantos elétrons no último nível? 5. Se ele tem 5, qual é a tendência dele? Receber quantos? 3. Então N vai ficar menos 3. Que ligação que acontece entre eles? Um está doando e o outro está o quê? Recebendo. Então você sabe que a ligação é o quê? Iônica. Se é iônica, doados tem que ser igual ao quê? Recebidos. O cálcio pode doar 2. O nitrogênio pode receber quantos? 3. Está certo isso? Não, então o que nós vamos fazer? O macete é esse, ó. Multiplica em X. Quantos cálcios eu vou pegar? 3. O cálcio não doa 2? Se eu pegar 3 cálcios, quantos eles vão doar a total? 6. Quantos nitrogênio eu vou usar? 2. Cada nitrogênio não recebe 3, 2 irão receber um total de quantos? 6. Então, os 3 cálcios juntos doam quantos elétrons? 6. Os 2 nitrogênios juntos recebem quantos? 6. Doados igual ao quê? Recebidos. Qual é a fórmula do composto iônico? Eu quero a fórmula dele. Ca3N o quê? 2. Isso é um composto iônico, porque é produto de uma ligação que iônica. Um está doando e o outro está o quê? Recebendo. Pronto, a ligação iônica se resume nisso. Essa é a ligação iônica. Onde um vai doar e o outro vai o quê? Receber. Quem é que doa? Quem tem 1, 2 ou 3. Quem é que recebe? Quem tem 5, 6 o que ou 7. Pronto. Só não podemos esquecer do nosso amigo quem? Hidrogênio. Então olha lá. Se eu pegar aqui Mg e o hidrogênio, que ligação que acontece entre o magnésio e o hidrogênio? O magnésio pertence ao grupo 2A. Ele é um metal alcalino terroso. Tem 2 elétrons. Qual a tendência dele? Doar. O magnésio vai se transformar num cátion bivalente. O hidrogênio tem quantos? 1. Qual é a tendência dele? Receber quantos? 1. Então eu já sei que a ligação entre o magnésio e o hidrogênio vai ser uma ligação que iônica, porque um está doando e o outro está o quê? Recebendo. O que eu tenho que fazer agora? Elétrons doados igual a elétrons o quê? Recebidos. O magnésio sozinho doa 2. O hidrogênio sozinho consegue receber os 2? Não. Então, quantos hidrogênios eu preciso? Só trazer lá, ó. 2. Então, como é que vai ficar o composto? MgH o quê? 2. Que composto que é esse? Um composto que iônico. Ele é formado por o quê? Um aglomerado de íons positivos e íons o quê? Negativos. Quem são? Cátions e ânions. Cátions e ânions. E sempre nessa ordem, turma. Quando você representa, primeiro você tem que colocar o cátion, depois quem? O ânion. Mesmo que ele coloque para vocês de uma maneira diferente. Mesmo que ele dá a ligação entre o nitrogênio, primeiro, quando você vai montar a fórmula, primeiro tem toda a ligação iônica, funciona assim, ó. Toda a ligação iônica, primeiro vem o cátion, vamos pôr aqui mais N, e depois é que vem quem? O ânion, menos o quê? M. Né? Aqui N, porque pode doar 1, 2, o que? Ou 3, aqui pode receber 1, 2 ou 3, não é isso? Então para você montar, é só você multiplicar, lembra? Só fazer isso daqui, ó. Multiplica em X aqui, ó. Aqui vai multiplicar por M, aqui por quanto? Por N. É assim que monta a fórmula de um composto iônico. Um doando e outro o quê? Recebendo. Primeiro o cátion, depois quem? O ânion. Certo?
Então, na ligação iônica, um doa e o outro que recebe. Como eu falei, é uma transferência de elétrons. Segundo caso agora que eu falei da ligação. Ligação covalente. Ou também chamada de molecular. Turma, a ligação covalente pode ser chamada de ligação molecular. Ao contrário da ligação iônica, aqui ninguém vai doar e ninguém vai o quê? Receber. A ligação covalente ela ocorre por compartilhamento. Compartilhamento de pares de elétrons. Então, não há como na iônica, que há uma transferência, né? Ó, na iônica vai haver uma transferência. Um vai doar e o outro vai o quê? Receber. Aqui não. Aqui ninguém doa e ninguém recebe. Há um compartilhamento de elétrons. Importante que aqui, na ligação covalente, isso é importante, ó. Na formação do par de elétrons, ou seja, para formar o par de elétrons que será compartilhado, na formação do par, cada átomo contribui com um elétron. Então, nós temos que lembrar isso. Então, a ligação covalente, ligação molecular, ela se desdobra em 3 casos distintos. Nós, dentro da ligação covalente, nós temos, primeiro, a chamada ligação covalente, vou ver aqui, simples. Ligação covalente simples. Como é que nós vamos demonstrar isso daqui? Nós vamos fazer isso, demonstrar a ligação covalente de 3 maneiras distintas. Primeiro, eu vou fazer usando o que a gente chama pela estrutura de Lewis. O mesmo que fez da teoria, o homem que dá a teoria do octeto, né? O que Lewis faz? Ele pega, a estrutura dele é o seguinte, ele pega o símbolo do elemento, que nem lá, cloro, e vai colocar em volta dele quantos elétrons ele tem na camada o que de valência. Onde é que eu vou ver isso? Eu vou olhar também na tabela periódica. Ela vai me dizer, o cloro está no grupo 7A. Ele tem quantos elétrons no último nível? 7. Então vou demonstrar assim, ó. Pode pôr xizinho, cruzinho, 1, 2, 4, 5, 6, o quê? 7. Esta é a estrutura de Lewis para o átomo do quê? De cloro. Então o que é a estrutura dele? É o símbolo do elemento com a quantidade de elétrons que ele tem na camada o quê? De valência. Então o cloro tem quantos elétrons na camada de valência? 7. Está completo? Não. Vai tentar se ligar com outro átomo. Pode ser um átomo de um outro elemento, ou pode ser um átomo também do quê? De cloro. Vamos demonstrar com outro cloro. Vamos pegar aqui um outro cloro. Se eu pego aqui um outro átomo de cloro, esse também terá quantos elétrons no último nível? 7. Ambos têm 7. Então o que acontece? Ninguém pode doar aí. Que você aprendeu que quem tem 7, qual a tendência? Receber. Ora, se ninguém doa, ninguém o quê? Recebe. Então o que eles vão ter que fazer? Um compartilhamento. Então entre eles tem que haver a ligação o quê? Covalente.
Ninguém doa e ninguém recebe. O que eles vão fazer aqui? Como que ele sai dessa? Um elétron da esquerda e um elétron da direita. Você vai pegar um elétron de cada um e vai formar um parzinho aqui, ó. Formou-se um par de elétrons, com um desse e um deste. Este par é que vai ser compartilhado pelos dois. Então, esse cloro da esquerda ficou com 2, 4, 6, 8. O da direita, 2, 4, 6, o quê? 8. Ambos estão com quantos elétrons agora? 8. Alguém doou? Alguém recebeu? Não. O que eles estão fazendo? Compartilhando de um par. Então, para isso que vai haver a ligação. Então, eles vão ter que ficar juntos. Os dois cloros vão se unir. Eles vão compartilhar o mesmo par. Você pode demonstrar isso. Isso é a estrutura de Lewis. Eu posso fazer isso através da chamada fórmula estrutural. Fórmula estrutural. Ora, são quantos cloros aqui? Não utilizei aqui 2 átomos de cloro. Entre eles, você estabeleceu quantos pares? Não foi um só. Cada par estabelecido, você representa por um tracinho. Esse tracinho significa o quê? Ligação covalente, o quê? Simples. Entre os dois cloros, há a formação de um par de elétrons. Essa é a forma estrutural. Existe, por último, a fórmula molecular. Ora, quantos cloros estão ligados entre si aqui? 2. Então a molécula dele será o quê? Cl, o quê? 2. Então, isso é a ligação covalente, o quê? Simples. Um par de elétrons entre eles só.